Oi, gente, tudo bem com vocês? E trazer aqui mais uma decoraçãozinha para vocês, tirar as dúvidas também, se vocês tiverem. Esse é um bolo de 3 andares. Aí eu tô fazendo a minha pré-camada. Aí depois da pré-camada eu tô colocando essa forma em cima para me medir, para me ver se tá tudo certinho, né? Porque daí eu vou colocar os caninhos para a estrutura do bolo. Esse aro aí é o aro 22, que rende aproximadamente de 30 a 35 fatias. Eu coloquei como 30, mas ele rende até mais porque ele ficou acho que com uns 13 de altura, mais ou menos. Aí eu tô medindo os caninhos fora do bolo, né? Que aí eu vou estar cortando eles e vou estar aplicando aí no meu bolo, que esses caninhos vai estruturar o meu bolo. Ó, coloquei os caninhos. Aí eu coloquei a forma em cima novamente porque ela tem que estar certinha. Não pode estar fora de padrão, né? Um lado mais baixo, do mais alto, não. Tem que estar, os caninhos tem que estar na mesma altura. Esses caninhos pode ser colocado antes ou durante o bolo. Vai depender de como está a sua massa. Então, aí eu coloquei uma primeira camada, né? Que é para tirar os farelinhos. Agora eu tô vindo com a segunda camada de chantilly branco. Não vou colocar muito grossa, porque esse bolo vai ser verde. Então eu faço assim, para evitar muito corante. Primeiro porque corante não é bom, né? Para o cliente ficar comendo muito corante. Eu vou estar colocando só na parte de cima mesmo. Embaixo vai ser branco. E aí eu vou estar aplicando mais uma camada, só que de verde. E também tem um lado também, não só do cliente ingerir bastante corante, mas também tem o lado também da economia, né? Porque a gente sabe que corante forte tem que botar bastante. Quando esse bolo aí é do tema dos Vingadores. Então a cliente escolheu os 3 tons, né? Verde e vermelho e azul. E ambos os bolos eu vou estar fazendo essa camada branca, com exceção do azul. O azul, como ele é pequenininho, eu já vou logo direto. Aí eu tô ajeitando a minha esquina. Gente, esse bolo, eu planejei toda uma estrutura, uma tábua. Ele ia aquela tábua que tem o ferrinho, aquele ferro no centro da tábua. Deixei tudo preparado. Mas, como na vida de qualquer um, né? Inclusive na nossa vida, que trabalhamos com festa, com bolos, né? Acontece imprevisto. E aconteceu nesse dia aí. Pois é, se eu fosse fazer todo esse chantilly de verde, nossa, ia bastante corante. E se a gente puder economizar, né? A gente vai economizar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai dar mais um pouquinho de trabalho. Mas economiza. E também o cliente não vai comer tanto corante. Tá vendo, ó, o espaçoso que eu dou? Bastante espaço. É porque a película fica fininha. No vídeo não aparece muito verde, mas ele ficou bem verde, esse bolo. Eu usei o verde bandeira.
Aí o que que acontece? Eu já fiz, você vê que eu espatulei ele com a espátula de textura já no chantilly branco. Por quê? Porque isso vai me facilitar, né? Passar novamente, só que no verde. Aí eu vou espalhando bem com a minha espátula bem retinha, segurando bem retinho, vou rodando só a bailarina, colocando aí onde ficou as imperfeições, uma camada muito fininha de verde. Aí ficou lindo esse tom de verde. Aí eu vou limpando minhas quininhas. Aí eu passo a espátula novamente, as quinas sobe. Aí eu passo novamente a mesma espátula que eu passei de textura. Os 3 bolos vão ter a mesma textura. Nesse dia era um domingo e eu comecei bem cedo. Nesse dia eu tinha planejado fazer esse bolo nessa tábua com esse ferro. Eu tinha planejado blindar esses bolos, porque assim, a minha cliente, ela mora num lugar de difícil acesso. E o que que eu ia fazer, né? Eu ia montar eles, levar montado 2 andares e o terceiro eu ia colocar lá na casa da cliente, onde seria o local da festa. Aí eu tô limpando minha tábua. Vou colocar um glitter também nesse bolo, um glitter verde, não muito, só para dar um charme no bolo. Eu tô aplicando aí o glitter. Aí eu já vou deixar esse daí prontinho, já vou colocar na geladeira. E já vou deixar ele, aí eu tô no segundo bolo. Esse segundo bolo, ele já tá com estrutura. Eu não gravei colocando os caninhos porque ia ficar muito longo. Mas já gostaria que vocês assistissem até o final para me falar o que foi que houve. Pois é. Esse aro aí é o aro 17, que ele serve 20 fatias. O primeiro bolo a cliente escolheu o recheio de coco com abacaxi. E esse daí, ele é só o coco. Uma massa manteigada, né? Uma massa bem firme. Esse bolo está em cima de um pratinho. Aí eu tô fazendo a pré-camada, né? Pra grudar todos os farelinhos do bolo. Aí eu fico ajustando aí porque ele tá correndo. Ele tá em cima de um pratinho. E esse bolo tá em cima da cake board, né? Porque esse bolo ia aí. Então eu já decorei ele aí. Eu já coloquei esse caninho para fazer a estrutura, que é o guindaste. Acredito que vocês saibam fazer, né? Caso tenha alguém que não saiba fazer e quiser que eu faça, que eu mostre passo a passo, detalhe, deixa aí nos comentários, por favor. Já queria pedir o like de vocês, agradecer pelos que estão chegando, os que já estão, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E me contem aí se vocês já tiveram alguma experiência com
com bolo de andar. Se vocês ficam nervosos, eu sempre fico. Já faço há bastante tempo, mas sempre dá aquele friozinho na barriga, sabe? Aquela sensação de insegurança, apesar de que a gente já sabe, planeja tudo, mas é o que aconteceu. Eu planejei tudo, tábua, tudo, mas não saiu como eu planejei, mas no final tudo dá certo, né? Pois é, pode não sair da maneira que a gente planeja, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí eu tô passando a segunda camada já de vermelho. No vídeo não parece tão vermelho, mas é vermelho, bem vermelho mesmo. Pois é, gente, eu queria muito agradecer a vocês que estão chegando, curtir esse vídeo. Eu gostaria de de trazer mais conteúdo para vocês. Basicamente eu tenho bolo todo dia, só que nem todo dia dá para gravar. Às vezes tô na correria, não tenho muito tempo para gravar. Eu também tenho uma loja, eu trabalho com delivery, tenho uma loja no iFood. E às vezes também o meu celular eu fico usando também na loja. Como eu só tô com esse celular para gravar, às vezes complica um pouquinho. Gente, nesse bolo eu tô usando chantilly Amélia, mas não é aquele comum não. Eu andei tendo uns problemas com chantilly Amélia esses dias. Olha minha mão toda suja. Eu andei tendo uns problemas aí, não sei por quê. Uma remessa que eu peguei aí não tava legal não. Ele dava o ponto, ficava no ponto correto. Passado algum tempinho, ele já ia perdendo o ponto. Ele ia ficando amolecido, às vezes depois que estava no bolo. Aí eu comprei um Amélia Supreme, né, que é aquele mais caro pra caramba, bem mais, né? Paguei quase o valor de dois do comum pra estar usando nesse bolo para não ter problema. E graças a Deus deu tudo certo. Vermelho faz uma sujeira, né? Pois é, e assim, o vermelho, ele não tem um gosto muito bom, né? Um corante que tem um gosto residual, né? Um pouco amargo se você colocar muito. Então, é um também dos motivos que eu gosto de fazer só essa segunda camada. Para não ficar muito pro meu cliente comer muito corante vermelho. Esse corante bem colorido, né? Vermelho, preto. Preto é horrível também. Nossa, o preto é o pior, na minha opinião. É difícil também. Eu sei que tem gente que tem dificuldade em chegar nesse tom. Eu não tenho não. Já tenho prática nisso. Gente, o corante que eu tô usando é o corante da Iceberg. Não sei se vocês conhecem, da Grand Chef. Ele é muito bom. Aí eu tô limpando o meu caninho, né? Os meus dois bolos de cima vão ter essa estrutura, né? Eu tô colocando um glitter. Nesse dia eu só peguei só esse bolo de andar. Aos domingos eu não gosto de pegar muito bolo não, principalmente assim de andar. E esse daí já é o terceiro bolo. Aí no terceiro bolo eu já fui direto pro azul, porque ele era pequenininho.
Esse é um aro 13, que serve 10 fatias. No total de 70 fatias, né? Então, gente, o que acontece? Eu planejei tudo com a cliente, levar esse bolo 2 montado e o outro lá na casa dela, que seria o local da festa. Por quê? Porque ela mora num lugar de difícil acesso. Faltando um dia para eu fazer esse bolo, houve uma chuva aqui, 2 dias de chuva, e ficou chovendo bastante. E eu já fiquei preocupada, aí eu entrei em contato com ela e falei que eu preferia levar os bolos desmontado para estar montando na casa dela para não correr nenhum risco. E assim eu fiz. Gostaria muito de ter levado ele pronto, né? Ia me dar menos trabalho. Que eu também fiz o transporte desse bolo e tem que ter toda aquela segurança, né? Aquele medo de entregar o bolo e acontecer alguma coisa. Ela morava numa rua que era rua de terra e a rua ficou com muita lama, muitas poças de água e eu fiquei com bastante medo. Então eu não usei a tábua que eu tinha preparado. Eu levei os bolos tudo assim, separado. Eu levei minhas filhas levaram cada um. E os outros 2 foram com caninho assim. Mas deu tudo certo. E ainda assim eu ainda fui com chuva. Tava chovendo, chuviscando, aquela chuvinha que faz lama. Muita chuvinha. Mas graças a Deus deu tudo certo. O difícil foi só isso. Cheguei na casa da cliente, já tinha começado a festinha. E foi assim, fiquei meio constrangida porque os convidados dela já estavam lá. Não tive como chegar antes porque eu dependia do meu esposo e ele estava trabalhando e ele chegou, devido ao trânsito, ele chegou um pouquinho atrasado. Mas ela entendeu e deu tudo certo. Tentei filmar da casa da cliente, mas tinha muita gente, foi a cozinha dela pequena. Foi um tanto complicadinho para mim. Gostaria mais de ter feito de outra maneira para estar mostrando para vocês, mas não vai faltar oportunidade não, com certeza. Quando eu fizer outro, vai ser diferente. Aqui onde eu moro, a região é muito complicada para fazer transporte de bolo. Tem muito quebra-mola, muitas ruas com um buraco, sabe? É meio complicado. Pois tem que ter bem estrutura mesmo. Eu nunca tive problema não, graças a Deus eu já fiz algumas vezes. Olha, não, eu pensei até que estava gravando, não estava gravando na hora da sobreposição. Ai, tá muita gente, eu estava um pouco nervosa também, com muita gente em cima olhando. E é tão bom o local da casa da gente, a gente fazer, né, que eu trabalho em casa, minha confeitaria em casa. Aí parte assim para montar na casa de alguém já me incomoda um pouco, mas não teve jeito, né? Queria ter mostrado, colocando em cima para vocês, mas não teve mistério não. Foi só mesmo aplicar em cima e baixar o cano. Deixei tudo preparado, levei todos já preparadinho. Foi só encaixar. Então não tive problema não. Então é isso, pessoal. Agradeço por assistir até aqui. Curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Fico muito grata por vocês. Esse é o resultado do nosso bolo. E a cliente amou, gostou muito. Gostaria de ter filmado mais, mas tinha muita gente passando. É complicado, né? Mas é assim mesmo. O importante é que deu tudo certo, graças a Deus. O cliente ficou feliz. E o resultado foi esse, nosso bolo. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.